Vamos agora fechar o nosso... Takeaway. As melhores ideias para levar para casa. Entregamos sempre boas ideias a esta hora e hoje perguntamos sobre o instrumento. Isso assim é estranho, mas é o instrumento que as pessoas mais gostariam de saber tocar. E recebemos de tudo, sendo que o que foi mais comum foi o piano. Mas recebemos respostas como violino, flauta transversal, continuo triste por não ter havido oboé, mas pronto. E o rec-rec. Mas pronto, são as opiniões das pessoas que contam e recebemos aqui com muito agrado. No início aqui desta hora falámos com a Joana e que já nos disse que realmente os ferrinhos, não é? Que não é nada fácil tocar, mas o que gostaríamos de saber, Joana, na tua opinião, qual o instrumento que achas que é mais difícil de aprender a tocar e de tocar? E porquê? Já agora. Eu não sei tocar todos os instrumentos e não sei se há qual é o mais difícil, mas eu acho que um dos mais difíceis será certamente a trompa. Da minha experiência destes anos, eu acho que é um instrumento, por exemplo, vamos imaginar o piano. Produzir uma nota no piano, nós carregamos numa tecla, falando muito simplesmente, e ouvimos um som bonito, claro, é o dó, desde que o piano esteja afinado, a relação entre as notas estará afinada, mesmo num violino ou numa guitarra, é relativamente simples encontrar as notas, digamos assim. Eu acho que os instrumentos de sopro em geral, eu não toco um instrumento de sopro, sempre tive uma curiosidade e uma empatia especial por os instrumentistas de sopro. E a produção das notas nos instrumentos de sopro é um bocadinho diferente, depende também muito da embocadura, da pressão de ar, é preciso ter um grande controle. E eu creio que a trompa é um instrumento muito difícil desse ponto de vista técnico, da produção sonora, do controle do ar. Aliás, como o oboé, estávamos a falar do oboé, uma das minhas irmãs tocou oboé, um instrumento extremamente difícil para que soe bonito, bem. Portanto, eu acho que eu adoraria tocar bem um desses instrumentos, para já porque aprendi a tocar um instrumento de cordas e piano, e porque eu, assistindo e ouvindo as pessoas à minha volta a trabalhar esses instrumentos, apercebo-me da dificuldade técnica e da qualidade técnica e do controle técnico que é preciso para tocar um instrumento como um oboé ou como uma trompa. E, por exemplo, num instrumento como o oboé, talvez o oboé execo com trompa, no caso dos oboés e dos fagotes, os instrumentistas ainda têm que fazer as suas próprias palhetas, que é uma atividade diária. Portanto, sempre trabalho. É muito difícil. É uma dedicação. É uma dedicação enorme que é preciso. Ficamos assim a perceber que quando as pessoas dizem olha, vou estar à trompa, uma pessoa diz, para cuidar que isso é muito difícil, vê lá, não metas nisso, não é? Mas não desfazendo, qualquer instrumento tem a sua dificuldade técnica. Não, desculpa, se eu já achei difícil aprender a tocar viola... Que a tocar. Tu dedilhas? Pois, não, quem me dera dedilhar. Mas para uma Não criança, consigo. por exemplo, uma guitarra há uma satisfação imediata. Certo. Ou um piano há uma satisfação imediata. Mesmo um violino, os violinos pequeninos. Os instrumentos de sopro demora mais tempo a haver essa satisfação e conseguirem produzir uns sons que se sintam... E eu aos 48 anos continuo a ser uma criança, porque é ou aprendo a tocar já ou então está no trabalho. E lembro-te na escola preparatória temos que usar aquela flauta e depois tinha o instrumento que eu gostava mais era aquela coisa para limpar a flauta, porque depois existia, ficava sempre cheio de cuspo. É um instrumento extremamente difícil de tocar muito bem também. Mas ficava sempre cheio de cuspo e então tínhamos de estar ali tipo como se fosse com escovilhão, não é? Bom. Meus amigos, temos que ir embora. Vamos Joana embora. Carneiro, muito obrigada por ter Obrigadíssimo. estado no Turno da Tarde. Foi Parabéns um aos gosto. dois. Obrigada. Turno da Tarde. Com Sónia Santos e Daniel Leitão. Na Renascença.